Oi, pessoal, tudo bem? Bom, então a gente vai para mais uma aula de psicologia ambiental. Essa aula e a próxima, eu pensei elas um pouco diferentes, né? Então, para vocês verem a aplicação prática da psicologia ambiental, eu fiz uma pesquisa no Google Acadêmico, coloquei lá, né, psicologia ambiental e selecionei os artigos mais recentes e mais diferentes, assim, né, em diferentes áreas que falam sobre os conceitos que a gente aprendeu aqui em psicologia ambiental, para vocês verem como que na prática esses conceitos aí são super importantes e podem ser pensados nas mais variadas atuações, né? Então, selecionei esses artigos. Tem uma lista de outros artigos também muito interessantes, um pouco menos recentes, mas que eu também posso colocar para vocês como opção para vocês fazerem um trabalho. Então, lembrando, o trabalho que vocês vão me entregar na semana que vem, vocês vão escolher um desses artigos. Pode ser um desses quatro que eu apresentei aqui durante essas duas aulas, e também pode ser algum desses artigos que eu vou colocar lá no portal para vocês, se vocês quiserem um tema diferente. E aí vocês vão escolher um e fazer um folder, né? Como se fosse assim um mini cartaz que explique de uma maneira muito clara, porém correta, né? Os principais pontos daquele artigo. Imaginem que vocês tivessem que traduzir esse conhecimento científico, né, para as pessoas. Se vocês tivessem que contar quais foram os resultados de uma pesquisa aí prática, né, falando das aplicações aí da psicologia ambiental. Precisa estar bem correto, sigam as seções do artigo no folder, sabe? Introdução, objetivo, conta como foi feito, a metodologia, como que foi feita. E os principais resultados, claro, que é o que mais nos interessa. Então, vocês podem fazer esse folder em qualquer formato. Eu não quero que ninguém sofra com a tecnologia, entende? Então, pode fazer no Word, se você tem familiaridade com o Word, no PowerPoint, né? Enfim, qualquer formato que você tenha familiaridade. Mas cuidado, né, para que o trabalho fique coerente, correto, tá bom? Bom, dizer para vocês o seguinte também. Fazendo essa busca dos artigos, eu selecionei alguns que eu achei interessante, que eu gostaria de ler, né? Eu não tinha lido, tem alguns muito recentes, de 2020. E aí acontece que a qualidade metodológica dos artigos selecionados varia. Tem artigos muito bons metodologicamente, cientificamente falando, e artigos que lendo eu aprendi muito, então eu espero que vocês também aprendam, mas que tem uma qualidade metodológica assim um pouco questionável. Mas isso é bom, né? É bom porque a leitura crítica de artigos, então saber ler um artigo e identificar pontos em que a metodologia podia estar melhor, né? Isso também é essencial para vocês em qualquer, né, sobre qualquer tema, sobre qualquer circunstância. Por quê? A partir do momento que vocês dominarem, né, a leitura dos artigos, vocês podem ter acesso a conhecimento ilimitado, tá? Vocês podem pesquisar sobre o tema que vocês tiverem interesse. Imagina que vocês estão lá trabalhando, surge uma problemática que vocês não sabem muito bem como lidar, vocês podem fazer a busca de artigos e aí vocês vão ter acesso a conhecimentos que foram produzidos sobre aquele tema. Mas é importante sempre ter esse olhar, né, sobre a qualidade do artigo. Então, dá uma olhada no método, falou tudo o que você precisava saber? Vocês vão ter uma disciplina só para falar disso, tá? Mas eu achei importante porque é bom a gente já ir desde o começo se familiarizando com essa análise crítica, né, com essa leitura crítica dos artigos. Na metodologia falou tudo o que precisava? O artigo cumpriu tudo que ele falou que ia fazer?
Os resultados responderam o objetivo, ou o artigo tinha um objetivo e apresenta um resultado que não é condizente com o objetivo. Então, tudo isso é importante da gente olhar quando lê um artigo, até para ponderar se aquilo que está falando no artigo vai ser válido ou não para mim, né? Então vamos lá. Trouxe para vocês na aula de hoje 2 desses artigos, né? Dos 4 que a gente vai abordar em aula. Lembrando que eu vou colocar algumas outras opções caso vocês tenham interesse em temas diferentes, né? Sobre aplicações da psicologia ambiental. Então, esse é um artigo bastante recente, de 2019, que se chama Mobilidade Urbana e Cognição Ambiental em Ciclistas. Como eu disse para vocês, eu pesquisei. Queria, né, vida real. Queria mostrar a realidade para vocês. Não conheço os autores, né? Então vamos pensar, queria o panorama mesmo da psicologia ambiental, das produções em psicologia ambiental. Achei super atual essa questão e é justamente isso que os autores destacam na introdução. Na atualidade, a questão da mobilidade urbana, da mobilidade das cidades, é um desafio, né, que está aí em voga, envolve uma série de questões, né, muitas organizações preocupadas com a questão da mobilidade, porque nas cidades, ao mesmo tempo em que as pessoas vivem um encurtamento das distâncias, né, que tudo acontece ali na cidade, tudo tem na cidade. Ao mesmo tempo, elas vivem engarrafamentos, trânsito, dificuldade de locomoção, né? Poucos ônibus, né? Pouco metrô. Então, é um paradoxo que se vive, né? Um avanço nesse sentido, né, segundo os autores, foi a criação de uma política nacional de mobilidade urbana, então que garante, né, condições de acesso de maneira universal. Então, as pessoas nas cidades deveriam, segundo essa normativa, ter ali o seu acesso garantido. E, segundo essa normativa também, haveria prioridade de meios de locomoção não motorizados, né, ao invés de meios de locomoção motorizados. Então, isso quer dizer assim, as cidades, né, o Estado de maneira geral, o governo, deveria então se preocupar, propor saídas, né, para a mobilidade urbana relacionadas principalmente aqueles meios de locomoção que não envolvam motor. E aí surge então o uso da bicicleta como uma alternativa bastante viável, né? De transporte individual, lógico, né? Porque vai de uma pessoa em uma pessoa, mas uma alternativa muito viável em termos tanto de preservação do meio ambiente, de garantir mesmo a mobilidade das pessoas na cidade, de prática de exercício físico, né? Então, em vários âmbitos, a bicicleta surge como uma alternativa à questão da mobilidade urbana. O que pouca gente se pergunta, né, ou fica atento, é que quando você pedala, quando você usa a bicicleta como meio de locomoção, né, o pedalar ele proporciona um posicionamento corporal do ciclista diante da cidade, né, no espaço que ele está, que envolve diferentes modos de sentir, de se comportar, de conhecer. Ou seja, é muito diferente afetivamente, é muito diferente cognitivamente, comportamentalmente, passar sobre um determinado trajeto de carro ou de bicicleta. E isso envolve questões que são de natureza psicológica, como o que eu sinto,
como eu percebo, a percepção, né? Os comportamentos que eu tenho, né? Relacionados à minha interação com o ambiente. Então muda tudo e envolve várias variáveis psicológicas que às vezes a gente nem para pensar. A gente pensa, ah, a bicicleta é bom porque não polui, ah, a bicicleta é bom porque não, né, prática de exercício é bom para a saúde biológica, mas e as questões relacionadas à experiência afetiva, subjetiva dos sujeitos que utilizam o meio de a bicicleta como meio de transporte? Bom, e aí os autores vão dizer: a gente vai falar sobre esse assunto a partir do referencial teórico da psicologia ambiental, que entende, né, essa relação recíproca entre pessoa e ambiente. E mais, eles focalizaram um dos temas que a gente viu durante a disciplina, que foi a cognição ambiental. Então, lembrando, né, e no artigo eles retomam esse conceito, a cognição ambiental é essa nossa capacidade de conhecer, né, pegar informações, coletar dados do ambiente e armazenar essas informações a respeito do ambiente, né, produzindo conhecimentos que nos ajudem a, de fato, se relacionar com aquele ambiente. Então, é essa organização das minhas experiências ambientais, né, de uma forma, inclusive, que eu posso recuperar mais tarde essas informações sobre o ambiente. Então, né, todo esse conhecimento, né, sobre o espaço, seja esse espaço natural ou construído, ele é acessado primeiro pelo corpo, pela nossa percepção, e depois, né, dessa organização, desse armazenamento dessas informações, aí ele pode ser acessado posteriormente, manipulado, né, atribuindo significações, enfim. E então é sobre os autores querem investigar a cognição ambiental de ciclistas. Será que isso tem diferença, né? Como será essa capacidade de armazenamento de dados sobre o ambiente de pessoas que usam a bicicleta? Então, para isso, eles pensaram um desenho de pesquisa. Eles pensaram um passo a passo de como que eles iam fazer para tentar responder essa pergunta. Então, eles fizeram um estudo que é qualitativo, ou seja, eles não estão focados em números, eles estão interessados ali em características qualitativas, de qualidades, tá bom? Então, é um estudo de caráter descritivo e exploratório. Eles utilizaram entrevistas semi-estruturadas e um questionário. Então, eles fizeram entrevista e, em um momento, eles, né, deram um questionário que a própria pessoa respondia. E eles fizeram essa entrevista com 18 participantes que eram estudantes universitários, ciclistas da cidade de Florianópolis. Então, todos eles usavam aí a bicicleta para se locomover nessa cidade. No artigo vai falar que eles utilizaram duas estratégias, né? A estratégia para selecionar os participantes foi estilo bola de neve. Quando a gente fala isso, a gente quer dizer assim, que é um participante leva outro. Então, a gente pergunta para um participante, a gente encontra um participante e pergunta para ele se ele poderia indicar alguém, né, que tem as características necessárias para compor o estudo. Então, essa é a estratégia da bola de neve. E depois, quando que decide que tá bom o número de participantes? Eles utilizaram uma estratégia para decidir quando parar de fazer entrevistas, que é uma estratégia que se chama limiar da saturação. Quando eles analisaram essas várias entrevistas e viram que por mais que novos participantes fossem incluídos, as respostas começaram a sempre dizer sobre os mesmos conteúdos, sabe? Não aparecia nenhum conteúdo novo que justificasse continuar coletando dados. Então, eles tinham alguns critérios, né, para os participantes poderem participar. Eles tinham que estar
ser estudantes, né, universitários, tinham que ser maior de 18 anos, viver em Florianópolis e ter utilizado a bicicleta para deslocamento até a universidade por pelo menos 4 vezes no último semestre. Dos 18 participantes, 6 eram mulheres, 12, né, do sexo masculino. A idade variou entre 21 e 37 anos. E aí os participantes até superaram bastante o critério aí de inclusão, porque eles utilizavam a bicicleta como meio de transporte há pelo menos 5 anos e utilizavam por dia um tempo médio de 10 a 20 minutos, né, que eles usavam a bicicleta. Bom, então eles responderam as entrevistas foram gravadas e depois transcritas, né, na íntegra. Foi também depois da entrevista, eles também responderam um questionário que aí buscava dados mais objetivos, perguntando distância que era percorrida, o trajeto que eles faziam, tá bom? E aí, como resultado, eles agruparam os resultados em diferentes categorias. Bom, então a primeira categoria, né, foram os motivos ou os benefícios do uso da bicicleta. Então, muitos participantes relataram que um benefício era a autonomia, a liberdade de poder ir para qualquer lugar a hora que quisessem, né? O bem-estar proporcionado pela atividade de pedalar, pela atividade física, né? Disseram que usam a bicicleta, né? O benefício da bicicleta é que você tem um contato maior com o lugar, como se você experienciasse mais o caminho, que você de fato assim, né, tivesse uma vivência mais profunda com o trajeto. Outros disseram que gostam de pedalar, né, da ação de pedalar. Alguns participantes disseram que o custo, né, de andar de bicicleta é menor do que de outros meios de transporte, que também é mais prático do que às vezes esperar o ônibus, pegar o ônibus, isso demora até bastante tempo, né? Que é a questão que também apareceu do tempo, que a bicicleta evita, né, trânsito, congestionamento, preocupação com estacionamento, então também é um benefício da bicicleta, e também por questões de convicção e escolhas, né, de então adotar de fato um estilo de vida que produza menos impacto no meio ambiente, então também apareceu como um dos motivos do uso da bicicleta. Como fatores que dificultam o uso da bicicleta, os ciclistas disseram que fatores ambientais do tipo chuva, morro, o sol muito quente, por vezes dificultavam o uso da bicicleta. Assim como as condições da via, da rua, né? Então, muitos buracos, trechos difíceis de passar pela bicicleta. Por motivos pessoais, então às vezes porque dava preguiça mesmo de acordar e pegar a bicicleta para sair. Aspectos culturais, alguns diziam assim que os motoristas eram muito rudes, não aceitam e até hostilizam, né, as pessoas que estão de bicicleta. Outros fatores que dificultam, segundo os participantes, são fatores políticos, então de não ter nenhuma política que garanta, né, segurança desses ciclistas, ciclofaixa, políticas de conscientização, então alguns citaram isso também, e a questão dos gastos e custos com a bicicleta. E aí, também investigaram, né, os autores também investigaram a opinião desses ciclistas sobre as estruturas destinadas à bicicleta. Muitos disseram que falta espaço para as bicicletas, que as ciclovias que existem não são suficientes, que falta incentivo político. E aí tem uma parte da entrevista, então, que se refere mais propriamente à cognição ambiental, né? E então esses dados foram organizados nos tópicos
marcadores do trajeto, o que chama a atenção dos ciclistas ao longo do trajeto, por que eles escolhem um trajeto ao invés de outro, a orientação espacial, como eles se localizam na cidade e quais são as sensações que eles experimentam durante esse trajeto. Então, essas perguntas aqui dizem respeito mais especificamente à cognição ambiental. Como eles vão experimentando, armazenando, organizando essas informações sobre o lugar, inclusive de forma a formar um mapa mental. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso, né? Formar uma imagem mesmo da cidade na sua cabeça. Então, trouxe alguns elementos para a gente poder discutir esses aspectos da cognição ambiental. O que os ciclistas disseram? Eles, sobre os marcadores, ou seja, sobre aqueles elementos que marcam, né, que são referência no trajeto que eles têm, eles disseram que os marcadores macro, né, ou seja, os assim mais amplos, marcadores mais amplos, eles falavam em termos de bairro e região da cidade. Depois, os marcadores médios, né, eles utilizavam os nomes de ruas para se localizarem, né, como referência. Mas eram nomes adaptados. Então não é que eles sabiam exatamente o nome formal de cada rua, mas eles usavam para se localizar referências do tipo: a rodovia que tem 3 pistas, a subida da serrinha, a rua que contorna o lago. E então esses marcadores ajudavam aí na construção desse mapa mental do lugar. E os marcadores micro, que são, né, os menos amplos, eram estabelecimentos e prédios. Então, por exemplo, um supermercado, um viaduto, e inclusive questões da própria rua, tipo, um buraco que tem na esquina perto da minha casa, o trechinho complicado que tem ali na rua da Serrinha. Então também tinham esses marcadores micros, né? Bom, e aí eles ressaltam também, né, quanto aos resultados referentes à cognição ambiental, que as cognições elas podem ser definidas pelas sensações provocadas, pelo modo como o corpo é afetado pelos elementos do trajeto. Então, eles inclusive citaram vários elementos que impactaram, né, esse corpo ao longo do trajeto, como por exemplo o cheiro do mangue, o ar puro, a adrenalina que dava quando eles estavam no trânsito, né, numa rua movimentada, as subidas e descidas. Então essas sensações contribuem inclusive para aquilo que a gente conversou na aula, né, de como cada pessoa vai criando um mapa mental sobre o lugar que é único, né? E aí os autores então identificaram que pedalar é um modo de conceber a cidade, né, um modo de agir naquele terreno da cidade próprio, né? Então que ciclistas têm aí uma cognição ambiental diferente daquela de pessoas que utilizam, né, outros meios de locomoção. Então, eles, como considerações finais, pontuam que considerar que a pedalada pode mediar um modo de construir conhecimento sobre a cidade, com base, né, na concepção aí da cognição ambiental, indica a possibilidade de apropriação do espaço, que a gente também viu na disciplina, né, de identificação com os lugares, né, e em última análise também pensar em como a cognição ambiental dos ciclistas também tem impacto na adoção de estratégias que são estratégias de conservação ambiental. Então, vocês estão vendo como que na prática esses conceitos se interrelacionam? Então, as cognições ambientais podem ser indicadas como uma etapa importante para a identificação com o entorno, né? Inclusive para o desencadeamento, né, de comportamentos de cuidado com o lugar.
Gente, agora eu falo então do segundo artigo, que é muito diferente do primeiro, né? Fala sobre um assunto totalmente de uma outra área, de um outro âmbito, e que também tem tudo a ver com a psicologia ambiental. Então, mostrando para vocês mesmo que esse conhecimento ele pode ser útil em diversas atuações que um psicólogo vem a ter. Então, o artigo é a definição de atributos ambientais essenciais para a humanização em quarto de internação. Ele é de 2020. E aí, então, contextualizando, né, por que os autores decidiram, então, né, realizar esse estudo, se observa uma preocupação, né, atual muito grande de afastar os hospitais, né, as instituições de saúde, de uma visão como, né, de uma associação com um lugar hostil, com a institucionalização, né, com um lugar desagradável para os pacientes. Então se tornou uma preocupação, né, acabar com essa associação negativa. E aí uma forma de fazer isso é considerando a humanização, né? A humanização, ela é bastante abrangente, então além de garantir, né, esse bem-estar físico e psicológico dos pacientes, a humanização envolve aspectos que são sociais, que são técnicos, né, e que contribuem para considerar ali o paciente, o usuário do sistema de saúde, como um ser humano nas suas diferentes dimensões, né? Então, para compreender, para entender, né, que um dos aspectos a ser considerados na humanização é o ambiente físico e o comportamento dos usuários possui uma relação direta, né, com o espaço, torna-se importante compreender essa questão da humanização na saúde através de um olhar da psicologia ambiental. Então, o objetivo do estudo foi, a partir de uma investigação na literatura e de um estudo de caso, identificar quais os elementos ambientais são fundamentais para propiciar o bem-estar físico e psicológico e para contribuir para a humanização nos quartos de internação em um estabelecimento de saúde. Para tanto, os autores utilizaram o referencial teórico da psicologia ambiental e eles trazem alguns conceitos, né, que são importantes para entender como a psicologia ambiental pode contribuir aí para esse bem-estar das pessoas que estão, né, numa situação de internação, por exemplo. Os conceitos que os autores trazem são o conceito de espaço pessoal, que a gente chegou a ver na disciplina, né? Que é esse espaço imaginário que a gente cria ao redor da gente, em que ninguém está autorizado a adentrar. Então, isso é muito importante, né? Considerar isso em situações hospitalares, de internação, porque esse espaço pessoal muitas vezes é violado, né? Então, são muitos procedimentos que as pessoas realizam no nosso corpo. Então, olhar para essa questão, né, do espaço pessoal é importante. As questões de privacidade, a gente não viu esse termo na disciplina, mas privacidade diz respeito à minha escolha, né, sobre o que eu quero ou não, né, deixar as pessoas verem. E no hospital isso também é colocado muito em xeque, né? Então, aquilo que eu consigo escolher, né? Que as pessoas vão ter acesso, vão ver, o que eu não tenho escolha, né? Que acaba ficando essa sensação de exposição. Aglomeração, né? Que é quando muitas pessoas partilhando de um mesmo lugar. E de territorialidade. Então, às vezes eu fico internado por vários meses, mas quanto que de fato eu consigo tornar meu aquele território visível, personalizar, né? Imprimir minha identidade naquele lugar, me apropriar. Então, essa também é uma questão que deve ser colocada. Vai ser minha casa, né? Vou morar
num determinado lugar, às vezes por meses. E então a questão da territorialidade é importante também de ser considerada para garantir a humanização dessas pessoas que estão passando por essa situação. Aí os autores então fizeram a revisão de literatura e identificaram algumas questões relacionadas às características do ambiente que podiam estar contribuindo aí para a humanização, né? Os estudos, quando a gente faz uma revisão, a gente quer dizer assim, eu vou olhar para os estudos que já foram feitos e buscar identificar, né, o que esses estudos mostram. Então, os estudos mostraram que espaços que dão suporte para o paciente são importantes. Então, espaços que possibilitem o paciente a ter relações interpessoais com outras pessoas, que se sintam apoiados, né, socialmente. Espaços que permitam isso são importantes. Outra coisa que é importante, né, que os estudos mostraram, ter estímulos positivos. Então, como tudo está muito voltado para a doença, para a dor, é importante que o ambiente tenha estímulos positivos. Uma janela, uma flor, um jardim, uma paisagem, tá? E outra questão ambiental que também contribui para esse processo de humanização é a questão do controle. Quanto o paciente pode escolher ou não, né, aspectos ambientais. Seja controlar a temperatura do ar-condicionado, ligar o ventilador, apagar a luz. Então, o paciente ter controle sobre aspectos ambientais também contribui para que esse processo seja menos dramático, menos sofrido. Bom, então, para o estudo de caso, então os autores fizeram revisão e identificaram esses fatores. Aí eles foram fazer um estudo de caso, ver se era isso mesmo, né? Na prática, se era assim que ia funcionar. Então, para isso, eles escolheram um hospital municipal de médio porte, né, que era térreo, do tipo pavilhão, então tinham alguns pavilhões, e eles se concentraram, realizaram estudo de caso na ala da clínica médica, no setor de internação. Então, eles fizeram as entrevistas com pacientes que estavam internados de gêneros e faixas etárias diferentes. O tempo de internação desses pacientes era muito variado, então tinha alguns que ficavam por dias, outros que ficavam até meses, né? Internados. E aí eles buscaram então avaliar o quarto de internação sob a ótica do próprio pesquisador e dos usuários, né? Para ver se, de forma qualitativa, se esse quarto atendia ou não essas características aí descritas pela literatura como características que iam tornar o período de internação mais humano para os pacientes que estavam ali. Olha, eles descreveram uma série de ações metodológicas, né? Então, desde visita exploratória, que eles iam fazer uma observação do comportamento, mas apesar de descrever tudo isso no método, o artigo só traz resultados referente às entrevistas que eles realizaram. Então, eles realizaram entrevistas semi-estruturadas, vocês já devem saber qual é essa estrutura, que vocês já tiveram essa disciplina, né? Realizaram essa entrevista tentando conhecer aí as características que os usuários do ambiente consideravam importantes para a humanização e realizaram essa entrevista com 3 pacientes e com 3 técnicos de enfermagem. Bom, e aí eles apresentam os resultados referentes a essas entrevistas. Então, dividido aí entre os funcionários e os pacientes. Mas, de maneira geral, pessoal, o que eles encontraram foi que tanto funcionários quanto pacientes, eles apresentaram, né, identificaram que elementos
relativos a um espaço específico para realizar outras atividades era importante. Então, ter um espaço para poder ter interação social com outras pessoas, seja com familiares, outros pacientes. Isso foi, né, assim, considerado como um fator ambiental muito importante para a humanização. Outra questão que apareceu, tanto no que se refere à realização de atividades diárias, quanto no que se refere ao controle do ambiente, foi a questão de ter características do layout flexível, ou seja, ter um arranjo espacial flexível que pudesse ser mudado. Então, os pacientes falavam que era muito difícil, por exemplo, às vezes para poder tomar banho e no banheiro, nem todos os quartos tinham adaptações, né, para cadeira de rodas. Então, quanto mais assim o paciente pudesse se sentir, né, capaz de mudar essa questão da organização dos móveis, dos equipamentos, para facilitar suas atividades diárias, né, melhor. E também essa mudança aí nos móveis se refere a essa sensação de que eu tenho escolha. Então, aquilo que eu comentei, né? Os pacientes e funcionários também relataram isso. Poder mudar a temperatura do ar-condicionado, poder escolher se a janela fica aberta ou não, se pode acender a luz. Então, mudar o canal de televisão, se eu posso colocar a televisão mais para cá ou mais para lá. Isso, né, essas características ambientais contribuem muito para que o momento de internação seja vivido pelos pacientes e também pelos funcionários que utilizam aquele espaço, né, de uma forma mais humana. E aí, a única coisa que mudou entre funcionários e pacientes foi sobre as distrações positivas. Então, ter estímulos positivos, né? Que para os pacientes, o que seria ótimo seria ter janelas. Ainda mais os pacientes que estavam acamados, então que ficavam deitados, né? Eles não conseguiam ter acesso nenhum à janela. Então, eles relatam que uma característica ambiental, né, que tornaria a sua estadia mais humana, seria a presença de janelas para ver o mundo exterior, né? Já para os funcionários que talvez não tenham essa experiência, né, do confinamento no quarto, o estímulo positivo que eles gostariam de ter seria os jardins, né? Que tivessem jardins na área externa ou mesmo na área interna do hospital. Então, como considerações finais, os autores pontuam que elementos como a janela, o jardim, espaços destinados a outras atividades, né? O próprio layout do ambiente, tudo isso poderia ser repensado, né? E ser considerado no projeto arquitetônico dessas instituições de uma forma que já na própria constituição desse local estejam presentes essas preocupações com a humanização. Tá bom, pessoal? Então, falei de 2 artigos, eu posso colocar mais, mas só para vocês verem quanto que a psicologia ambiental pode ajudar, lá desde compreender a experiência que ciclistas têm com a cidade, até pensar as características ambientais que auxiliam, né, num processo de humanização da saúde. Olha só que coisa mais rica que é essa disciplina, né? Aguardo vocês no horário da aula para a gente conversar, para tirar dúvidas. Um abração!